Nós estamos nesse início de ano, nesse mês de janeiro e no comecinho de fevereiro, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta tão pequena de Paulo e uma carta tão profunda, tão impactante, tão maravilhosa. São 4 capítulos, mas são 4 capítulos que falam muito ao nosso coração. E a gente ainda está na terceira semana, ainda no capítulo 1, para você ver quantas coisas nós temos para falar sobre o que Paulo escreveu e compartilhou com os cristãos na cidade de Filipos, com aqueles crentes que eram tão queridos para Paulo. Para quem não acompanhou as nossas mensagens, eu sempre digo, né? Para quem nos visita também ficar sabendo, todas as nossas mensagens se encontram no Spotify e se encontram no YouTube. Então você pode ouvir de novo, você pode compartilhar essa mensagem com mais pessoas, se você crê que essa é a mensagem que fala do que Deus tem feito e quer fazer no seu coração e na sua vida. A gente então tem falado sobre essa carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Filipos era uma cidade importante no Império Romano, uma cidade muito, muito estratégica pela sua localização. Era uma cidade que tinha muitos soldados romanos aposentados morando ali, tinha gente muito importante. E foi a primeira cidade que Paulo pregou o evangelho na Europa. E Paulo foi para lá não porque ele quis, mas porque ele queria ir para a Ásia, e de repente Deus, o Espírito Santo, apareceu para ele. E ele teve uma visão de um homem, e esse homem era um homem macedônio, e esse homem pedia ajuda e dizia para Paulo: vem aqui nos ajudar. E Paulo entende que ele não deveria ir para a Ásia, ele deveria ir para a Europa. E ele então vai na cidade de Filipos, e ele prega o evangelho ali para algumas mulheres, e depois algumas famílias vão se convertendo. E essa igreja se torna uma igreja muito querida e muito madura na sua fé. Anos depois, o apóstolo Paulo se encontra preso na cidade de Roma, na capital do império. Para quem já leu Atos, Lucas nos conta toda essa história. Paulo está em Jerusalém e ele percebe, ele entende que ele precisa ir para Roma, mesmo preso, para testemunhar em Roma. Ninguém obrigou Paulo a ir a Roma. Ele entende que ele precisa ir meio que para se entregar. E ele pede para ser julgado pelo imperador, porque ele é um cidadão romano. Então ele faz um clamor, ele fala: eu quero ser julgado diante do imperador. E Paulo então vai para Roma, com muitos percalços, entre eles um naufrágio, quase perde a sua vida, mas ele tem a certeza de que Deus está preservando a sua vida. E ele chega em Roma e ele está preso em Roma. E é quando ele escreve essa carta, para essa igreja que ele tinha plantado anos antes, para dizer para essa igreja: vocês são irmãos muito queridos, porque o que essa igreja tinha feito? Estava enviando uma oferta para Paulo, uma oferta financeira, dinheiro para Paulo se sustentar nesse período na prisão, porque o império, como eu disse, não pagava as despesas do preso. O preso era sustentado por amigos e familiares. E Paulo diz para essa igreja: muito me alegra ver que vocês são meus parceiros no evangelho, que vocês não me abandonaram na minha prisão, que vocês não me abandonaram nesse período que eu estou aqui preso em Roma. E aí agora Paulo vai continuar, nós já falamos até o versículo 11, ele vai continuar agora falando coisas muito importantes para esses irmãos que ele tanto ama na igreja de Filipos. Até aqui a gente já viu, né? Vou fazer um retrospecto rapidinho, que Paulo chama os cristãos de santos em Cristo Jesus. Não porque essas pessoas não pecassem, mas porque em Cristo essas pessoas foram tornadas santas. Essas pessoas receberam da graça e da justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus olha para nós e não vê o nosso pecado. Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo em nós, porque nós estamos em Cristo. E Paulo se chama, engraçado que em algumas cartas, em Gálatas, ele faz isso muito fortemente, ele se fala que ele é apóstolo, e ele defende o seu apostolado, porque a mensagem que ele estava pregando estava em perigo. Mas em Filipenses, Paulo diz que ele é um escravo de Cristo Jesus. E como um escravo, ele sabe que a vida dele não pertence a ele. A vida pertence ao Senhor, e a vontade não é dele, a vontade é do Mestre. Tudo que ele faz, ele não faz por ele faz pelo seu Senhor.
E a gente vai ver que Paulo não fala isso da boca para fora, né? Porque a gente costuma dizer que tem a igreja bipolar, né? Você já viu? No louvor a gente canta, né? Senhor, eu te entrego tudo, eu te dou os meus sonhos, tudo é teu. Aí no seguinte a gente canta, Senhor, me dá de volta o que é meu, né? A gente entrega, a gente pede de volta, a gente entrega, a gente pede de volta, né? A gente fala, toma, Senhor, é tudo teu, mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? E a gente vai ver aqui em Filipenses 1 que Paulo fala que ele é um escravo, e ele age como um escravo, e ele se comporta como um escravo, até as últimas consequências disso. E ele diz, e ele ora por esses irmãos, e a gente falou sobre a importância de orar uns pelos outros, da importância, nesse momento que a gente teve aqui, da gente fortalecer a fé uns dos outros, ser parte, a gente hoje tem essa transmissão, tem o YouTube, é muito legal, mas não substitui a vida em comunidade. Eu sempre digo, o YouTube é um recurso para quem está doente, para quem está impossibilitado, para quem está viajando, mas não substitui a vida em comunidade. Porque a vida em comunidade é isso, é a gente se mostrar vulnerável, a gente dizer, eu estou precisando de oração. Quantas vezes eu e você precisamos de oração, mas tem vergonha de pedir? O que vão pensar se eu falar isso? O que vão pensar se eu pedir isso? E Paulo diz, é importante que a gente ore uns pelos outros. E Paulo ora pelos filipenses. E ele diz que o amor de vocês cresça, e esse amor gere conhecimento de Deus e discernimento. Olha que interessante, quando a gente cresce no amor do Senhor, a gente cresce no conhecimento de quem Deus é, e esse conhecimento de quem Deus é, fundamentado pelo amor, nos gera discernimento, para entender onde devemos ir, onde não devemos ir, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é de Deus para nós e o que não é de Deus para nós. E aí, tudo que Paulo fala, ele tem uma coisa em vista, e ele fala várias vezes sobre isso, ele diz, é o dia de Cristo Jesus. O que é o dia de Cristo Jesus? Tinha uma música muito antiga, tem uma música muito antiga do gênio Sérgio Pimenta, falecido em 1988, o Sérgio Pimenta cantava assim, Cristo vai voltar, acredite ou não, Cristo vai voltar, você acredite ou não. Paulo, em tudo que ele fazia, ele pensava, Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo vai voltar. Ele tinha um alvo, e o alvo dele era o dia de Cristo Jesus. Veja, você fala, pô, mas Paulo está falando isso lá 2000 anos atrás, e Cristo ainda não voltou, mas para ele já voltou. Quando ele foi promovido para a glória, Cristo, era o dia de Cristo Jesus para ele. Quando nós somos promovidos para a glória, é o dia de Cristo Jesus para nós, até o grande dia de Cristo Jesus, quando todo olho verá, e todo joelho se dobrará, diante daquele nome que nós cantamos aqui. Tudo que Paulo fazia, ele tinha uma noção, esse mundo não está, Deus dará. Esse mundo não está ao acaso, a minha vida não está ao acaso, a minha vida pertence a Jesus, e eu vou prestar conta dela um dia para Jesus, no dia de Cristo Jesus. E aí, agora o que segue a esse relato de ações de graça e de oração, é uma coisa que era muito comum nas cartas, chamadas cartas de amizade. O que Paulo está escrevendo aqui é uma carta de amizade, ele está seguindo um modelo. Ele se apresenta, ele diz para quem, ele faz um agradecimento, e agora ele vai continuar nesse modelo, informando a sua situação. Tem vários eus, meus, mi, nesse trecho. Paulo vai dizer como ele está. Só que é tão interessante que Paulo consegue falar da situação dele, e não tornar isso sobre ele. Paulo tem tanto Cristo, que ele fala da situação dele, mas no final de tudo não é sobre ele, é sobre Cristo. Eu não sei você, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade com pessoas, que a gente está, enfim, na família todo mundo tem um assim, amigo, todo mundo tem um assim, qualquer assunto que você fala, essa pessoa transforma sobre algo dela. Aí você está tentando contar uma coisa, ela fala, eu também sei disso, porque na minha casa aconteceu isso, e não sei o que lá, e tal, e aí você está pensando, poxa, mas... E aí você desiste, chega uma hora que você fala, tá bom, não vou falar mais, porque tudo que você fala, essa pessoa transforma sobre ela. A Ana usou a expressão aqui, não fui eu, foi a Ana, isso cansa. Chega uma hora que você fala, poxa, eu queria compartilhar um pouquinho, eu queria que você ouvisse um pouquinho. E Paulo está aqui falando sobre ele, mas na verdade ele está falando sobre Jesus. Ele está falando sobre Jesus. Ele está falando sobre Jesus. E é interessante, porque a gente vê aqui alguma coisa que o Evangelho é o centro de todas as coisas.
É interessante que, por mais comum que isso fosse nas cartas no Império Romano, nesse período de Paulo, esse trecho é único em todos os escritos de Paulo. Em nenhum outro lugar, Paulo fala tanto sobre a sua situação. Em nenhuma outra carta, Paulo gasta tanto tempo falando sobre a sua situação. E aí, o que começa de uma maneira típica, né, Paulo contando a situação, termina, na verdade, como uma palavra de Paulo para os filipenses, para dizer: vocês não precisam ficar ansiosos por mim. Eu quero que vocês aprendam, porque vocês também vão passar por provações. E Paulo está dizendo para a gente hoje, aqui no século 21, em janeiro de 24, Paulo está dizendo para a gente: pessoal, olhem para a minha situação e aprendam comigo como vocês devem agir, porque vocês também vão passar por sofrimento, vocês também vão passar por provações, vocês também vão passar por dias difíceis. Eu costumo dizer, né, todo mundo tem também um parente, um amigo no WhatsApp, que é o alarmista do WhatsApp, né? Eu sempre falo, se você não tem, talvez seja você. Olha, compra, estoca água que o governo não sei o que lá, não sei o que lá. Semana que vem vai acontecer. Sabe, toda semana tem um alerta vermelho. Fujamos para as montanhas. E o pessoal fica desesperado. As igrejas vão fechar. E eu fico assim pensando, por que a gente está desesperado? Faz 2000 anos que Jesus disse: o mundo me odiou e vai odiar vocês. O mundo me perseguiu e vai perseguir vocês. Qual é a novidade da igreja ser perseguida? E cá entre nós nem estamos tendo perseguição religiosa no Brasil. E onde tem, o pessoal não sabe. Essa semana teve uma pauta aí na bancada evangélica. E o pessoal falando: olha a perseguição chegando para a igreja. E cá entre nós, a pauta que estava lá, negócio de imposto, de não sei o quê, meus irmãos, isso não é perseguição, isso não é. Perseguição são as pessoas que estão perdendo a vida na China, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, no norte da África, no Brasil, em alguns lugares onde a pessoa é morta porque ela ama Jesus, porque ela dá a vida porque ela ama Jesus. Onde ela tem que abrir mão de família, mão de tudo. Judeus que se convertem são expulsos da sua família, muçulmanos que se convertem são expulsos das suas famílias. Aí você fala: onde isso está acontecendo? O tempo todo, todos os dias, todos os anos, em todo lugar. Se você não sabe, e eu não tô, é porque a gente não está olhando as notícias certas. Procura a Missão Portas Abertas, que você vai ver relatos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, muçulmanos que se convertem a Jesus e são expulsos da sua família. Judeus que se convertem a Jesus e são expulsos das suas famílias. E Paulo está dizendo para a gente como que a gente deve encarar o sofrimento e a dor. Eu não estou profetizando que o seu ano de 2024 vai ser difícil, mas eu estou afirmando que a gente vai ter momentos difíceis, que a gente vai ter problemas, que a gente vai ter dificuldades. Como que a gente deve reagir diante disso? Então, eu queria que passasse aí para mim, passa para mim, por favor, Mateus. Qual que é a estrutura desse texto de Filipenses 12 até o versículo 26? 1, 12 a 26. No versículo 12, Paulo olha para o passado. Do versículo 13 ao 18, Paulo vai olhar o seu presente. A gente vai parar no 18 hoje. Na semana que vem nós vamos falar do 19 ao 26. Ele explora o que tem de esperança para o futuro. O que vai acontecer no futuro. E aí Paulo vai dizer para os irmãos filipenses: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Vamos ler o texto? Filipenses 1, de 12 a 18, na parte A. O apóstolo Paulo diz assim, você pode ler na sua Bíblia, você pode ler no seu celular, você pode ler aqui conosco. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está olhando para o passado. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade,
pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Primeira coisa, pode passar, Mateus, é a alegria de ver Cristo proclamado, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo entra na ideia do passado quando ele diz, o que me aconteceu? E o que aconteceu? A gente já falou aqui, ele sai de Jerusalém, ele vai até Roma, ele é perseguido, ele é injuriado, ele falam coisas erradas sobre ele, mentiras sobre ele já tinha sofrido apedrejamento, ele sofre um naufrágio, ele chega em Roma, ele é colocado numa prisão, e agora ele está esperando o imperador, e está esperando o imperador, e está esperando o imperador. Mas ele olha para isso, e ele diz que nada disso importa. Ele diz, o que me aconteceu foi bom, porque contribuiu para o avanço do Evangelho. Meus irmãos, vamos trazer para a nossa vida? Se a gente perde alguém querido, se a gente perde um emprego, se a gente passa por uma doença, será que a gente conseguiria olhar para isso e dizer, isso foi bom, porque isso contribuiu para o avanço do Evangelho? Porque pessoas estão olhando para mim, estão vendo o meu testemunho, e elas estão crendo no Evangelho. Recentemente teve uma moça que era bem conhecida no Instagram, muito nova, a Andressa, depois sabe o nome dela, a Andressa está lá com as crianças, ela faleceu de câncer, muito jovem, deixando 4 filhos, se não me engano. Só que ela foi fazendo um testemunho, inclusive ela deixou uma carta para quando ela morresse, o marido publicasse no Instagram. Gente, assim, era de literalmente chorar. Todas as vezes que a gente ia lendo os posts dela e do marido, à medida que a vida dela foi apagando, o testemunho dela foi aumentando. A gente lá em casa, Andressa e eu falávamos assim, puxa, será que a gente teria essa maturidade, essa coragem? E ela falando, meus irmãos, a minha vida está indo embora, mas eu tenho orado a Deus e pedido por isso, pelos meus filhos isso. Sabe, o cristão verdadeiro, porque veja só, Paulo está dizendo, o meu sofrimento trouxe glória para o Evangelho. Não é todo cristão que sofre que traz glória para o Evangelho. Tem cristão que sofre e só reclama. Tem cristão que sofre e traz vergonha para o Evangelho. Mas o cristão maduro, o cristão que anda segundo a vontade de Deus, o escravo de Cristo, quando ele sofre, até o sofrimento redunda em louvor a Deus. Paulo cita uma frase aqui que é bem sutil. Filipenses praticamente não tem nenhuma citação do Antigo Testamento, o que é raro nos escritos de Paulo. Mas tem uma citação aqui, uma alusão bem suave de Jó. E qual que foi a história de Jó? Foi apertado, e continuou dando glória e sendo fiel a Deus. Acho que Paulo enxerga a si mesmo como um novo Jó. Deus, Cristo está me moendo, mas que a glória seja de Deus. A gente vive numa geração, essa semana o Brasil inteiro estava falando da menina que desistiu do Big Brother. Você não precisa saber disso, espero que você não saiba disso. Mas estava o Brasil inteiro falando da menina que apertou o botão para sair do Big Brother. Nós vivemos numa geração que as pessoas não aguentam mais nada. Na primeira, sabe síndrome de Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Cris? Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. A gente tem uma síndrome de Rochelle na nossa geração. Eu não preciso disso. Meus irmãos, não está escrito, esses exemplos vêm assim de repente, eu juro que não está escrito. Me perdoem. A síndrome de Rochelle, eu não preciso disso. Quantas pessoas aguentam um chefe ruim muito tempo? A gente não aguenta nada mais. A gente não tem mais resiliência. Não estou dizendo que a gente precisa aguentar coisas que nos fazem mal, mas a gente perdeu no meio dessa coisa de saúde mental, que é positivo, de conquista de direitos, que é super positivo, que é bíblico, mas no meio dessa história a gente perdeu a resiliência. A gente perdeu a capacidade de sofrer. A gente perdeu a capacidade de aguentar, de falar, peraí, eu vou ficar aqui e as coisas vão melhorar. Eu vou segurar as pontas, eu vou aguentar. Eu não posso desistir. Hoje as pessoas desistem. Qualquer coisa, o paulistano é um pouco mais. Porque a vida em São Paulo é tão difícil, que qualquer coisinha a gente, nem vou.
nem apareço, eu nem vou me arriscar. E Paulo está dizendo, o meu sofrimento, a minha prisão, tudo o que me aconteceu, tem contribuído para o avanço do Evangelho. Para o avanço do Evangelho. Então, a ênfase agora presente não é tanto em si mesmo. Até porque a igreja já mandou Epafrodito com o dinheiro para ele. A igreja já sabia o que estava acontecendo com ele. Ele quer dizer o seguinte, o que está acontecendo comigo vai acontecer com vocês, e como eu tenho reagido, eu quero que vocês reajam. Eu quero que o sofrimento de vocês também seja para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. Então, o primeiro desafio, hein, meu irmão? Sofrimento todos nós vamos passar. Infelizmente, não estou profetizando de novo, eu estou afirmando. A gente vai perder pessoas queridas, a gente vai passar por dias difíceis, a gente vai ter problemas no trabalho, a gente vai ter dificuldade de relacionamento na família, mas a nossa oração e a nossa preparação tem que ser para que quando isso vier, esse sofrimento traga glória a Deus e o avanço do Evangelho, e não vergonha para o Evangelho. Agora, no presente, Paulo, então, começa a dizer o progresso do Evangelho. Como é que o Evangelho progrediu com Paulo preso? Primeira coisa, ele fala lá, a guarda do imperador está ouvindo o Evangelho. O que acontecia? Paulo era um prisioneiro do imperador. A guarda de elite, a guarda maior do império, era a guarda do imperador. Então, o imperador destacou alguns soldados para revezar, vigiando Paulo. Eles revezavam, vigiando Paulo. Só que a prisão romana, ela era diferente das dos dias de hoje. O preso, ele estava preso, mas ele tinha uma vida relativamente normal. Ele podia receber visita, ele podia comer normal, se ele tivesse dinheiro para fazer a comida, para comprar comida. Então, Paulo, o soldado está ali. Paulo está preso, mas Paulo recebe um irmão, Paulo recebe alguém, Paulo recebe outro alguém. E nas conversas, o que está acontecendo? Os soldados estão ouvindo. O que aconteceu? Aqueles soldados começaram a fofocar uns para os outros. Cara, aquele prisioneiro é muito diferente. Primeiro, ele não reclama, ele não acha ruim, ele acha bom que está preso, e ele está falando que ele está preso por causa daquele judeu nazareno que foi crucificado. Paulo olha para a sua prisão e diz, eu não estou preso por outra coisa, eu estou preso por causa de Cristo. Essa fofoca, boca a boca dos soldados, começou a se espalhar. De repente, toda a capital sabia, tem um preso aqui que está falando que está preso por causa daquele Cristo nazareno. Ele está dizendo isso e aquilo que ele ressuscitou. O boato começou a se espalhar, e Paulo está dizendo, olha que coisa boa, Deus me deu uma audiência cativa, porque o soldado não pode sair daqui, está lá, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho. A segunda forma que Paulo fala que o Evangelho está sendo proclamado, é que quando os cristãos de Roma ouvem dizer que Paulo está preso, aquilo dá uma coragem, dá um ânimo. Sabe quando a gente escuta um testemunho, quando a gente lê uma história inspiradora de alguém, a gente fala, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso proclamar Cristo com mais coragem, eu estou sendo muito pamonha, eu preciso ser um crente mais verdadeiro. Sabe quando acontece isso com a gente? Eu conheço um irmão que inclusive precisa muito das nossas orações, tem abençoado o Brasil e as nações, chamado reverendo Ronaldo Lidório. Missionário, missiólogo, um gênio. Ele foi missionário na África 10 anos. Aí você escuta as histórias dele, você começa a se encolher de vergonha. Você fala, se esse homem é crente, eu não sou. Ele já foi picado por enxame de abelhas africanas. Ficou entre a vida e a morte, Deus restaurou ele completamente. Esse homem já atravessou rio, já passou por savana africana para pregar para um povo, traduziu o Novo Testamento na linguagem de um povo que nem sabia a língua deles. Ele traduziu, se não me engano é para os concombas, traduziu na linguagem desse povo o Novo Testamento. Hoje ele trabalha com os povos ribeirinhos no norte do Brasil. E aí você escuta as histórias dele, você começa a falar, meu Deus, esse homem, ele está com câncer atualmente, está enfrentando quimioterapia, por isso que precisa muito das nossas orações. Aí você escuta ele no Instagram falando,
É só Cristo, 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 glória de Deus, o Evangelho, o Evangelho. Ele está lá careca, magro, branco, e está falando o Evangelho, a glória de Deus, o nome de Jesus, o Evangelho, a glória de Deus, o nome de Jesus. Quando a gente vê isso, meus irmãos, a gente tem que falar, cria vergonha na tua cara, Renato, e começa a viver o Evangelho de forma melhor. Deus usa o testemunho de pessoas para nos levantar. E é isso que Paulo está dizendo que está acontecendo. Paulo percebe que Deus transforma o sofrimento em eventos que espalham o Evangelho. Dessa forma, Paulo também estava ajudando os filipenses. Porque cá entre nós, a igreja podia pensar assim, poxa, o apóstolo Paulo é tão fiel. O apóstolo Paulo é tão servo de Deus, por que ele está sofrendo? Por que isso aconteceu? Todos nós talvez já tenhamos passado por isso. Quando a igreja começa a orar por uma pessoa, e ora, que nem nós estamos orando pela dona Nalva. A gente orou pela dona Nalva há muito tempo, ela foi curada. Ela veio dar o testemunho dela. A gente se alegra, mas tem hora que a gente ora, e Deus leva a pessoa. E aí nessas horas a igreja desanima. Puxa, a gente orou, puxa, a gente creu, poxa, uma pessoa tão boa. E Paulo está dizendo, meus irmãos, não caiam nessa. Olhem para mim e agradeçam a Deus, porque através do meu sofrimento, o nome de Cristo está sendo proclamado. Paulo está dizendo, quando vocês sofrerem, peçam que o nome de Cristo seja proclamado. Ele recusa o caminho que muitos de nós tomam, que é o caminho da autocomiseração, né? Ó céus, ó vida, por que comigo? Por que eu? Ó Senhor. Faz parte. Os salmos nos mostram que isso faz parte. Mas é aquele, sabe? Tinha uma música que falava assim, lembra a música de criança? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mais depressa levanta e começa a cantar. O cristão, ele dá uma tropeça, mas levanta logo e fala, opa, se aquieta minha alma, espere em Deus, que você ainda um dia vai louvar o Senhor. A gente se ajeita para dizer, eu estou entendendo porque Deus me permitiu passar por isso. Então, Paulo não fala das correntes sobre ele. Está apertando meu calcanhar, eu estou com ferida, eu não tomo banho, eu estou fedido, eu estou com doença, eu estou isso, eu estou aquilo. Paulo não fala nada disso. Paulo só fala do que o Evangelho e as cadeias dele causam nos outros, na vida dos outros. E aí, eu acho lindo, né, a gente perceber que Paulo não diz que ele estava preso por causa do imperador, ele não estava preso por causa de Roma, ele estava preso por causa de Cristo. Paulo tinha essa certeza, ele escreve aos romanos, porque tudo que nós temos é dele. Quando ele cita em Atos, o poeta grego, ele diz que isso é uma citação que tem a palavra de Deus ali, a visão de Deus. Ele diz, pois nele nos movemos e nele existimos. Paulo está dizendo, tudo que eu tenho é de Deus. Eu estou preso por causa de Cristo. Martin Lloyd Jones, grande pregador inglês, diz assim, a verdadeira motivação para pregar a Cristo é revelada quando, como Paulo, buscamos a glória de Cristo acima de nossos interesses próprios. Cristo deve ser o centro e a razão em todas as nossas ações. A.W. Tozer, grande escritor cristão do século XX, escreveu, a grandiosidade de um cristão é medida pela importância que ele dá a Cristo em sua vida. No versículo 14, a gente sente a alegria de Paulo, ao saber que a igreja está se despertando, num novo fervor, do que Deus está fazendo. Pode passar, em resumo, nos versículos 12 a 14, Paulo está dizendo, 1, a missão de Deus está sendo cumprida. 2, as pessoas estão ouvindo o Evangelho. 3, as pessoas também estão falando do Evangelho. E aí a gente chega nos últimos 3 versículos, do 15 ao 18, quando Paulo fala para nós, reveja a sua motivação. Aqui ele vai falar de 2 grupos de pregadores. Basicamente, 2 grupos de cristãos. Pode passar aí, ó. Não sei se dá para ler, acho que dá. Ele faz um quiasma. O que é um quiasma? É um recurso hebraico de poesia
que você faz paralelos, e você vai fechando os paralelos, não, isso, você vai fechando os paralelos, e o centro do quiasma é a coisa mais importante. Então aqui ele fala A, B, BA. O B é o mais importante. Ele diz assim: alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Lá embaixo, no A, ele continua falando desse. Aqueles proclamam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando estar causando sofrimento em minhas correntes. No B ele fala: outros pregam Cristo, por boa vontade. Estes o fazem por amor, porque sabem que minha prisão é em razão do Evangelho. Agora veja só, Paulo não está falando de gente pregando outro evangelho. Quando é em Gálatas, ele fica furioso, e ele diz: esses são a maldição, porque eles estão pregando outro evangelho. Então, veja, às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo na televisão, no Instagram e tal, aí a gente fala assim: não importa, o que importa é que de alguma forma Cristo está sendo pregado. Depende. Paulo olha para a mensagem que essas pessoas estão pregando, e ele diz: elas estão pregando com a motivação errada, mas a mensagem está correta. Lá em Gálatas ele fala: eles estão pregando a mensagem errada. Porque, meus irmãos, não adianta a gente achar o importante é que Deus está fazendo. Se a pessoa está pregando um outro evangelho, não adianta ela estar pregando, porque ela está pregando mentira. Ela está pregando engano. A gente tem que ser contra a pregação dessas coisas. As chamadas heresias. Veja, heresia não é qualquer coisa que eu penso e a pessoa prega diferente, é heresia. Não, heresia, para ser heresia, tem que ser assim, as grandes doutrinas, os chamados dogmas da fé cristã, que a pessoa nega esses dogmas. Por que eu estou dizendo isso? Dependendo da denominação, algumas doutrinas têm uma visão diferente, e isso está tudo bem. São formas coerentes, bíblicas, ortodoxas de enxergar algumas coisas. Agora, quando a pessoa nega que Jesus se encarnou, quando a pessoa nega que Jesus ressuscitou, quando a pessoa nega a trindade, quando a pessoa nega o trabalho do Espírito Santo, quando a pessoa nega que Jesus vai voltar, essas grandes doutrinas, aí é heresia. Aí é heresia. E aí a gente não pode ficar feliz, falar: o importante é que Cristo está sendo pregado. Não, isso não é Cristo, isso é outro evangelho. Aqui Paulo está dizendo: a mensagem está ok, mas o coração não está ok. Interessante, que Paulo olha e vê, em alguns, a prisão de Paulo trouxe temor, trouxe vontade de pregar mais, de pregar melhor. A mesma prisão de Paulo para outros trouxe um sentimento de inveja e rivalidade. Ainda bem que esse aí caiu, agora eu vou ter chance de brilhar. Ainda bem que esse agora saiu do meu caminho, agora eu vou ser o cara. Eu vou ser o pregador mais importante de Filipos. Eu vou ser o cara mais importante de Roma, no caso ali que Paulo está em Roma. Eu vou ser o cara mais importante de Roma. Veja que mesmo quando a gente fala da vida cristã, mesmo quando a gente fala de ministério, mesmo quando a gente fala de servir na igreja, com as crianças, no louvor, na conexão, em missões, na administração, tem gente que faz a coisa certa, com a motivação errada. E aí a gente tem que fazer um autoexame. E hoje essa semana, eu estudando, hoje terminando o sermão, eu me peguei pensando muito seriamente nessas questões. Para nós que somos ministros do Evangelho, mas lembre-se, a gente que crê que cada cristão é um ministro, cada cristão é chamado para viver a vida cristã em qualquer lugar e ministrar a outros. Aí a gente tem que fazer as perguntas para a gente mesmo. Será que quando alguém cai, eu me alegro ou eu tenho compaixão? Alguém que está servindo no ministério que eu tenho inveja dessa pessoa? Será que quando alguém cresce, quando alguém é elogiado no ministério que eu sirvo, eu fico feliz pela pessoa ou eu fico ressentido, achando que eu merecia receber esse elogio? Será que quando alguém não nota o que eu faço, eu continuo servindo com alegria ou eu fico magoado porque eu queria que fosse notado?
Paulo, no fim, está dizendo o seguinte: do meu lado aqui não importa, o que importa é que Cristo está sendo pregado, seja por amor, seja por inveja, o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Mas para a pessoa que está com a motivação errada, não é a mesma coisa. Deus está olhando. Deus sabe. E aqui fica uma lição muito importante para nós, para a gente ter muito temor. Não é porque Deus usa que Deus aprova. Não é porque Deus usa que Deus aprova. Ah, mas fulano foi muito usado por Deus. Não significa que ele foi aprovado por Deus. Caráter aprovado é outra matéria. É outra matéria. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Mas a nossa tarefa é buscarmos ter o caráter aprovado. No mundo que a gente vive, cá entre nós, a inveja é muito fácil, porque a gente está exposto demais à comparação o tempo inteiro. A gente vê o que o outro comeu, eu sempre falo isso, né? Você está apertado no ônibus, indo trabalhar, com lá uma pessoa suada do teu lado, e teu amigo está em Paris passeando, e você está vendo ele lá em Paris passeando. E aí você pensa, puxa, o que deu errado comigo? Né? Vamos falar, essa semana, você está lá, ralando no trabalho, suando dentro de casa, o ar-condicionado, ventilador, tudo na tua cara, gelo. E a pessoa está lá na praia, nas Maldivas, com pé na areia, como diz a música do irmão Tiaguinho, pé na areia, água de coco e tudo mais. A vida que a gente vive estimula a inveja o tempo inteiro. Os influenciadores vivem do quê? De gerar inveja para você querer ser igual e consumir o que ele consome, para ser igual a ele ou ela. Só que isso na vida cristã é um mal, é um câncer. A gente precisa sondar o nosso coração, e a gente precisa pensar, será que eu tenho feito a coisa certa com a motivação errada? Será que eu estou cantando a coisa certa com a motivação errada? Você está aqui proclamando, vamos dar um exemplo? Você está aqui cantando. Hoje a gente tira foto, a gente coloca no Instagram, a gente transmite. Aí você está pensando, nossa, eu quero parecer um adorador, assim, eu quero parecer que eu estou... Mas a tua cabeça está em outro lugar, a mão está levantada, a boca está cantando, mas o coração está longe. Você está orando, mas lá dentro você está pedindo outra coisa. A gente precisa sondar as nossas motivações. Não estou falando para você ficar sondando a motivação do outro, né? A gente tem o costume de fazer o do outro. Ih, fulano, não sei não bota a mão no fogo. Nas igrejas pentecostais o pessoal tem um negócio que é bem engraçado. Quando a pessoa quer dar um recado, que ela quer falar, ó, escuta aí, o que ela fala? Fala a Deus. O fala a Deus é nunca para ela, é para o outro. Ela grita para o outro, escuta aí, abre teu ouvido que Deus está puxando tua orelha. Eu estou te convidando a fazer o seu autoexame, a você olhar aquilo que Deus quer falar com você. Eu quero ler rapidinho para a gente terminar, como que o Eugene Peterson traduziu esse trecho de Filipenses 1, 15 a 17, na mensagem. Olha que interessante. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora que estou preso, acharam que teriam seu lugar ao sol. Mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor, sabendo que eu estou aqui defendendo a mensagem, querendo ajudar. Os outros, agora que eu estou fora de circulação, são apenas aproveitadores, desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más, e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Se tem uma coisa, deixa eu falar a verdade, eu estou há 18 anos integralmente no ministério. Muitas vezes eu fui tentado a ter inveja de outras pessoas no ministério. Várias vezes. Mas eu tenho um pensamento que eu me apego nessas horas, e que me liberta dessa inveja. Eu sempre penso uma coisa, no reino de Deus, não tem competição. Deus tem um lugar reservado para cada um. O lugar que é seu, ninguém rouba. O lugar que Deus preparou para você, ninguém pode tirar de você. O lugar que Deus preparou para mim, ninguém pode tirar de mim. Os dons que Ele deu para você, é uma combinação única que Deus colocou em você.
Os dons que Deus deu para mim é uma combinação única que Deus deu para mim. Não adianta, minha querida amiga Helena Tanuri sempre diz isso, não adianta eu querer o que está na bagagem do outro, porque a bagagem é para mim, os destinos são diferentes, as roupas têm que ser diferentes, num faz calor, no outro faz frio, num venta, no outro não venta, cada um tem aquilo que Deus preparou, porque Deus sabe o que cada um precisa. Meus irmãos, quando eu penso isso, a inveja vai embora do coração. O que Deus tem para nós, ninguém pode roubar. Paulo então diz que nós devemos orar para Deus nos dar graça, para ministrar a partir do amor que nós temos por Ele e aos outros. O que importava aqui para Paulo é que Deus estava usando vasos de honra e vasos de desonra. Mas o Evangelho estava sendo pregado. João Calvino, grande reformador do século XVI, escreve assim: a soberania de Deus se manifesta de maneira notável na capacidade de transformar as más intenções daqueles que pregam Cristo por inveja em instrumentos para a disseminação da verdade. Deus utiliza meios inesperados para realizar os seus propósitos. John Stott, grande pregador e escritor do século XX, diz assim: os métodos variados pelos quais Cristo é pregado revelam a complexidade da natureza humana, mas também a soberania divina sobre todas as coisas. Deus usa até mesmo a maldade humana para realizar os seus propósitos redentores. Para nós, meus irmãos, a certeza que fica é a seguinte: eu não tenho que me preocupar se o coração de A ou B está assim ou está assado. Deus é dono da igreja, Ele vai cumprir a sua vontade sobre a história. A igreja é de Deus. Por isso que a pessoa fala, eu saí da igreja porque fulano fez isso, a pessoa não entendeu, a igreja não é do fulano, não é do ciclano, a igreja é de Deus, a igreja pertence a Jesus, e Ele vai cumprir os seus propósitos. Eu queria encerrar e eu queria citar mais 2 frases aqui, do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele diz assim: a prisão de Paulo foi a prisão do Evangelho, e suas correntes tornaram-se eloquentes pregadores para aqueles que o cercavam. Que possamos aprender a ver as oportunidades divinas, mesmo nas nossas situações mais desafiadoras. Quando eu e você estivermos sofrendo, que a gente pergunte para Deus: por que eu estou sofrendo? Não pergunte isso, a gente pergunte: Senhor, como que o meu sofrimento pode trazer glória para o Teu nome? Como o meu sofrimento pode ajudar o Teu Evangelho a ser pregado com mais fervor e com mais graça, a que mais pessoas Te conheçam? Warren Wiersbe, grande comentarista bíblico, diz assim: Paulo não se deteve diante das adversidades. Ao contrário, ele as viu como oportunidades divinas. Sua atitude desafia-nos a encarar as nossas próprias dificuldades como ocasiões para o avanço do Evangelho. Assim como Paulo, o desafio para mim e para você é que as nossas vidas sejam para glorificar a Jesus Cristo. E eu quero terminar com uma frase do querido pregador John Piper. E ele diz assim: a paixão de Paulo pela propagação do Evangelho nos desafia a repensar as nossas prioridades e a considerar se estamos dispostos a sofrer pela causa de Cristo, buscando sempre a exaltação do nome dEle. Tem uma canção do Arautos do Rei que diz assim: se Ele, Jesus, não for o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se Cristo não for a prioridade da nossa vida, o centro da nossa vida, na hora do sofrimento, a gente não vai conseguir glorificar a Deus. Não adianta a gente se enganar. A gente só vai conseguir glorificar a Deus e que o nosso sofrimento glorifique e propague o Evangelho, se Cristo for o centro da nossa vida, se o Evangelho for o centro da nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero primeiro dizer que se tiver alguém aqui que não conhece a Jesus, se tiver alguém nos assistindo que não conhece a Jesus, que não entregou a sua vida para Jesus, a melhor coisa que eu e você podemos fazer com a nossa vida é reconhecer que nós não somos nós, que a nossa vida é dele, e reconhecermos que ele é aquele que nos salva, e que nós somos pecadores, e que precisamos da graça de Jesus. Você pode orar, e você pode confessar o seu pecado, e você pode pedir que Jesus seja o Salvador da sua vida, o Senhor da sua vida. Se você um dia já entregou a sua vida para Jesus, a gente pode renovar esse compromisso.
todos os dias, dizendo: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor me salve, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero ser um escravo do Senhor, eu quero viver para a tua glória. Que a gente ore pedindo ao Senhor graça, para nos dias difíceis, nos dias da adversidade, que certamente virão, a gente tenha a graça do Senhor de permanecer firme, de olhar para o nosso sofrimento, de olhar para a perseguição, de olhar para as cadeias, de olhar para a injúria, de olhar para a dor, como instrumentos para que o Evangelho de Cristo seja mais proclamado através das nossas vidas. Senhor, nos dá essa graça de, como Paulo, não fazermos a nossa vida sobre nós mesmos. Nós não queremos ser egocêntricos, nós queremos que as nossas vidas sejam sobre o Senhor e sobre a tua história, e sobre aquilo que o Senhor fez por nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Cristo, que as pessoas, ao nos ouvirem, ouçam Cristo, que as pessoas, ao verem as nossas atitudes, vejam Cristo. Que o Senhor seja a nossa prioridade, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja tudo aquilo que a gente faz, pensa e fala. Que a gente não seja crente de domingo, mas que a gente seja adoradores, que te adoram em todo o tempo, em todo lugar, em espírito e em verdade, para que a glória seja tua, e para que a honra seja tua, e para que o teu nome seja espalhado pela terra. Nos dê essa graça, Senhor, de sermos cristãos maduros, que a nossa fé aumente, que a nossa fé cresça, orando uns pelos outros, fortalecendo a fé uns dos outros, na certeza de que o Senhor é o dono da história. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.